visitor. Qual é o objetivo aqui do visitor, né? A gente vai representar uma operação a ser executada num elemento de uma estrutura, e o visitor ele vai permitir que uma nova operação, tá? Se definir uma nova operação sem mudar a estrutura de classes, tá? No qual ela opera. Então, aqui a gente tem duas coisas no visitor, tá? A gente tem uma estrutura de classes e tem operações que a gente quer realizar em cima dessa estrutura de classes. Só que essas operações, elas não vão ficar na estrutura. Elas vão ficar num outro objeto, que é o visitor. Tá? E aí, esse visitor ele vai conseguir executar essa operação em cima dessa estrutura da mesma forma com que se o método tivesse na própria estrutura. Tá? Vamos ver um pouquinho aqui sobre por que a gente gostaria de fazer isso. Né? Uma estrutura de objetos contém muitas classes, com interfaces que diferem, você deseja executar operações sobre esses objetos que dependem da sua classe concreta. As classes da estrutura raramente mudam, é sempre a mesma estrutura, porém sempre são necessárias inclusões de novas operações sobre a estrutura. Então, eu quero manter a estrutura fixa e poder adicionar operações dinamicamente. Vamos ver aqui a estrutura do visitor. Tá? O visitor está aqui em cima. Ó. O visitor, eles são as operações que eu quero realizar em cima da estrutura. E a estrutura está aqui embaixo. Tá? Você tem os vários elementos. Tá? E esses elementos eles vão ter um métodozinho aqui que chama accept visitor. Visitor como parâmetro. Tá? Esse accept visitor, ele vai dizer o seguinte: que tipos de visitantes ou que tipos de visitor eu aceito em cada nó. No elemento, tá? Isso aqui é uma coisa abstrata. Tá? Então, cada elemento concreto da sua estrutura, você vai dizer qual é o visitor que é aceito para aquele elemento, e aí, para aquele elemento específico, você vai chamar o método do visitor. Como é que funciona aqui o visitor, né? Você tem métodos para cada elemento específico que você gostaria de visitar e fazer alguma operação em cima dele. Tá? Então, a interface visitor, ela é uma interface abstrata, aqui você tem uma classe abstrata, e ela vai ter aqui métodos do tipo visitConcreteElement A, visitConcreteElement B. E aí, ele espera receber o elemento concreto. Você faz a implementação dos visitors concretos, dizendo que classes ou que elementos aqui, o que vai fazer em cada elemento específico. E aí você, na hora de você aplicar essa operação, você chama os teus elementos da sua árvore, passando o visitor que você quer como parâmetro, tá? Então, assim, esse método accept que vai dizer o tipo de visitor que você pode executar aqui. Tá? E aí, dentro do accept, você vai ter lá, ó, visit um concrete element A, que é chamar o método aqui do visitor, passando como parâmetro quem? A própria classe. Então, o que acontece? A implementação específica do que vai acontecer, ela é feita dentro do visitor. Quem vai chamar esse cara é o elemento da classe. Tá? Então, esse comportamento ele está numa outra classe, mas ele vai ser executado em cima desse elemento aqui. Vamos ver a estrutura aqui. Ó. Como é que funciona a chamada dos métodos? Eu tenho uma estrutura e ela vai dizer o seguinte, vai chamar accept um determinado visitor num determinado elemento. Tá? Esse accept vai fazer com que a chamada do método ocorra no visitor. Tá? E se o visitor precisar chamar alguma operação da classe concreta, ele pode chamar porque ele tem a referência, porque quando você chama o visit, você passa o próprio elemento como referência, tem aquele this lá. Mesma coisa, tá? Ó, o accept de outro visitor, concrete element B, ele vai chamar o visit só do concrete element B. E aí vai
fazer a operação do elemento B. Isso aqui é dado por essa implementação. Repara que cada elemento concreto diz qual é o visitor, ou que método do visitor ele aceita, tá? Ou qual que ele vai chamar. Então, o A é diferente do B. Para que é usado isso, né? Então, tem um exemplo do Goff, e depois eu vou falar um outro exemplo, tá? Então, assim, o exemplo do Goff é para fazer operações em cima de, digamos, é um editor de texto, mas que não é um editor de texto normal, é um editor de texto que é um código-fonte. Tá? Então, quando você tem um código-fonte, você pode ter algumas operações que você quer realizar com o seu código-fonte. Por exemplo, type checking, verificação de tipos, code generation, que é geração de código. E aí, o que acontece? Você usa a estrutura que é colocada aqui é uma estrutura do código-fonte. Tá? Então, é uma estrutura em árvore, que, por exemplo, é feita com composite, e só que ela tem os métodos aqui do visitor, o accept, tá? E aí você vai fazer a implementação aqui, ó, no nó de referência, para quando chegar um visitor aqui, num determinado nó, por exemplo, eu tenho dois tipos de nó. Assignment, que é uma atribuição, e tem um outro tipo de nó, que é variable ref, que é uma referência para uma variável. E só que quando eu chegar aqui no nó específico, eu vou ter só chamada para o visit daquele tipo de nó que eu estou falando. Então, aqui eu tenho a chamada de visit assignment, e aqui eu tenho a chamada de visit variable ref. Essa estrutura ela vai ser fixa. A gente não vai mexer nela. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, e ela não costuma mudar no tempo. Tá? Porque uma vez que eu defino a gramática na linguagem, eu só tenho mudanças quando muda a linguagem. E, geralmente, as linguagens mudam bem pouco. Tá? Já o visitor são as operações que eu quero fazer em cima da linguagem. Então, eu tenho aqui, ó, se você quer fazer type checking, você tem que dizer como é que faz o type checking num assignment, e aí você vai ter isso sendo feito num método que se chama visit assignment, e você vai dizer como é que é feito o type checking, por exemplo, numa variável de referência, no visit variable ref. Tá? Esses caras aqui esperam receber os nós referentes aos tipos aos quais eles se referem, né? Tenho lá assignment e variable ref. Da mesma forma, eu tenho um visitor aqui do outro lado, que chama de code generating, que vai fazer as implementações para o visit assignment, para nós de assignment, e a implementação para o variable ref, para nós de variable ref. Então, eu consigo separar a minha implementação, tá, de coisas específicas em cada nó em uma outra estrutura que não é a estrutura dos nós. Tá? Então, eu posso implementar isso aqui uma vez só e prover uma API para quem quiser fazer implementação de operações em cima do código-fonte, por exemplo. Esse padrão ele é muito usado para fazer análise estática de código-fonte. Então, quando você tem um analisador estático, aqueles que marcam alguma coisinha lá, um linter da vida, o padrão que aparece lá no linter, para você fazer a implementação do linter, é o visitor. Tá? E aí você faz a implementação do linter usando os métodos do visitor. Tá? Então, esse padrão aqui ele é muito usado para fazer análise estática de código-fonte. Tá? Eu tenho a implementação desse padrão em Java e tem um exercício proposto, que é utilizar o padrão visitor para implementar ações sob estrutura num padrão composite, que é justamente o que acontece com o código-fonte de aplicação. Tá? Então, o código-fonte de uma aplicação ela é uma árvore, representa a estrutura de árvore com composite, e no final das contas você tem um visitor ali para você poder, em uma outra estrutura, dar algumas operações em cima do teu código-fonte.